Bom dia! Hoje veremos o capítulo de número 12 do livro de Romanos. São só 16 capítulos, faltam apenas 4 depois de hoje. Metanoia, transformação da mente. Como já dissemos e repetiremos isso até o último capítulo, estamos diante de um escrito que ultrapassa a normalidade em questão de produção intelectual, notadamente espiritual. Não é à toa que ele é considerado o quinto evangelho. Se ninguém falou como Jesus falou, ninguém escreveu como Paulo escreveu. É muito profundo. Paulo escreve aos Romanos para apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre os crentes que são judeus e aqueles que são gentios. E aí ele trata diversos temas dentro dessa epístola, envolvendo as questões dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história, relacionados ao pecado, relacionados à justiça e ao juízo de Deus, relacionados ao recebimento da justificação somente pela fé, a parte das obras, relacionado também à santificação que conduz à glorificação, a qual mediante a dependência, ela é mediante a dependência do Espírito Santo, e, finalmente, relacionado como cristãos e gentios devem aprender a ter uma vida prática em função do Evangelho. Aproveite o momento agora, inscreva-se no nosso canal e clica no sininho à sua esquerda. Também dê o seu like, não deixa de fazer isso, que você estará ajudando nosso canal. Não esqueça de apanhar a Bíblia de Estudo de Genebra. Se você não tiver, adquira conosco na nossa loja virtual, semeadores.com.br, e faça a sua leitura prévia. Nós estamos no capítulo 12, eu sou o pastor Daniel Deusdete. Romanos 12 são diversas exortações e conselhos do apóstolo dos gentios Paulo aos amados de Deus que estavam em Roma e, obviamente, até nós hoje, que é mais de 2000 anos depois. Ele começa pedindo e implorando, até pela misericórdia de Deus, para que nós apresentemos um culto racional com nossos corpos, como sacrifício, o qual é vivo, santo e agradável a Deus. Ele pede isso de forma que não nos conformemos com a presente era, mas que sejamos transformados pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não precisamos seguir o curso desse mundo e suas tolices, mas devemos mantermos-nos firmes e fortes, mesmo que nos acusem de diversas coisas. Hoje acusam-nos de serem moralistas. Nós não somos moralistas, nós procuramos fazer as coisas certas. Erramos também, pecamos, ou cometemos pecado, lógico, mas nós não vivemos no pecado. Essa é a diferença. A gente quer viver cada vez mais certo e incentivar que se viva cada vez mais certo de acordo com as leis de Deus. Não tem nada a ver com o que dizem a nosso respeito. A presente era não é nada fácil. As muitas tentações também estão fervilhando em todos os lugares e as propostas indecentes para abandonarmos o Deus vivo são cada vez maiores e mais sutis, mais ardilosas. Quando eu abro, por exemplo, uma página de notícias, às vezes eu costumo abrir o site do UOL, de cara me vejo invadido por insinuações, por provocações e por propostas aterradoras. Eu digo para mim mesmo, cara, eu não sou desse mundo. Essa é a interpretação que eu dou. E, em verdade, não somos mesmo deste mundo. Com ele devemos nos conformar. Nem com ele devemos nos conformar com Cristo Jesus. Instruções práticas é o que nós veremos aqui nesse capítulo 12. Começa aqui no 12, hein? E vai até o capítulo de número 15, encerra no 16. A devoção total a Cristo levará a servi-lo fielmente nos vários desafios que os cristãos enfrentam juntos. Veremos, pois, doravante, até o versículo 13 do capítulo 15, essas exortações finais de Paulo, depois dele ter estabelecido a sua argumentação. Paulo estabeleceu que judeus e gentios são pecadores, que são salvos do mesmo modo e que possuem papéis complementares na história. Agora ele se volta para as questões mais práticas, as quais têm muitos pontos em comum com os pontos de vista dele sobre judeus e gentios. Ele tratou de 4 assuntos que serão nossa divisão proposta doravante. A necessidade de consagração total,
a vida no corpo de Cristo, as responsabilidades políticas e sociais e como tratar as controvérsias entre os crentes espiritualmente fortes e aqueles espiritualmente fracos. A necessidade de consagração total, versos 1 e 2. Paulo incentivou os seus leitores a responderem à bondade de Deus com uma devoção total a Cristo. As doutrinas da graça debatidas nos capítulos 3 a 11 devem levar a uma vida motivada pela gratidão e não pela arrogância. Por isso, deveríamos apresentar nosso corpo por sacrifício vivo. Judeus e gentios agora estão unidos como povo de Deus, por quem o último sacrifício de sangue foi feito. Capítulo 3, verso 25. O sacrifício que resta é a resposta de agradecimento a Deus. Capítulo 6, verso 17. O corpo que é apresentado implica pessoas completas como indivíduos de carne e osso para prestarem a Deus doravante um culto racional, o culto que é próprio de criaturas redimidas. Sendo assim, não seria mais para nos conformarmos, mas sim transformarmos-nos pela renovação da nossa mente, que agora em Cristo é nova. Essa seria a metanoia, a nossa mudança de mentalidade. A disposição de mente do cristão deve ser determinada e moldada pelo conhecimento do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e pelos interesses do porvir. Então, são 3 aspectos que devem ocupar nossa mente em relação a essa metanoia. É o conhecimento pleno do Evangelho. Isso é importantíssimo. O Evangelho é Jesus Cristo, ele traz boas novas. Pelo poder do Espírito Santo, sem anular a ele, e pelos interesses do porvir. Você não está fazendo as coisas agora para este mundo, você está já pensando no seu futuro. Por isso que ela não deve ser movida pela moda passageira desse século. Somente por meio dessa renovação santificadora, o cristão se torna suficientemente sensível para experimentar, isso é, para discernir a conduta que é a vontade de Deus para cada situação. A vida no corpo de Cristo. Vai dos versos 3 até o verso de número 21. Desses versos, do 3 ao 21, veremos Paulo falando da vida no corpo de Cristo. Agora Paulo focou numa maneira em que os seus leitores devem viver à luz das misericórdias divinas, servindo uns aos outros. Paulo fala, movido pela graça que lhe foi dada. O ministério de Paulo existia somente por causa da graça, e isso também é verdade no tocante aos dons espirituais. A avaliação realista, moderação sobre os dons de uma pessoa é essencial e envolve o reconhecimento da medida da fé de cada uma. Não se tratava da fé salvadora, mas da fé condizente com o exercício de dons específicos. O apóstolo Paulo fez uso da analogia do corpo e suas variadas partes para ilustrar a natureza da igreja. Ele ressaltou a sua unidade e diversidade inerentes. Também deu ênfase à necessidade de cada membro reconhecer seus dons e de usá-los de maneira adequada. Por exemplo, o dom da profecia, verso 6. Profetizar é falar a palavra de Deus, porém a natureza da profecia do Novo Testamento não se encontra claramente definida em nenhuma parte e é muito debatida. Aqui, como outras passagens, ela é diferenciada do ensino, talvez por causa do maior senso de urgência e espontaneidade ligada a ela. Também ela deve ser usada segundo a proporção da fé. Fé aqui é traduzida como a própria fé do profeta, de modo alternativo ela pode se referir à verdade contida no Evangelho como sendo o padrão e a medida para cada palavra profética, o padrão das sãs palavras. Paulo reconheceu a ampla variedade e o caráter prático desses dons e o entrelaçamento dos dons naturais com eles. Ao empregar os dons, a bênção daqueles a quem estão sendo ministrados deve ser de consideração suprema. Os diferentes dons que temos, todos eles são conforme a graça. Ele citou dos versos 6 ao 8 os seguintes 7 dons. Conta aí comigo.
profetizar, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de dar ânimo, o dom de contribuir, o dom de liderar e o dom de ser misericordioso. Então, profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar e ser misericordioso. Quando discutiu sobre isso sobre a igreja como o corpo de Cristo, Paulo ressaltou a importância do amor. Nessa passagem, em série de exortações breves, ecoou o título de ensinamento de Jesus. O amor deve ser sem hipocrisia. Por exemplo, o amor deve ser sem hipocrisia. Nos dramas gregos, os hipócritas, ou hipócrites, autores usavam máscaras. Entretanto, Paulo afirma que a conduta amorosa do cristão não deve ser tramada como se a pessoa representasse uma peça ou usasse uma máscara. Ela deve ser uma expressão autêntica da boa vontade. Assim, o amor deve ser sem hipocrisia. Devemos detestar o mal e nos apegarmos ao bem. Assim como o amor deveria ser sincero, também deveríamos odiar o mal e assim nos apegar ao que é bom. Devemos nos amar cordialmente uns com os outros, com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. A cada um devemos um amor incondicional, fraternal, uma combinação linguística não usual que associa o amor fraternal ao amor de natureza afetiva. De fato, a igreja é uma família, a casa de Deus. No zelo, não devemos ser remissos, mas sim sermos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não deve existir apatia ou indolência na vida cristã. Ao contrário, o cristão deve almejar o fervor e o entusiasmo. Quinto, devemos sempre nos regozijarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Então, regozijo na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. A alegria, a paciência e a perseverança são marcas registradas do cristão autêntico que espera pelo Senhor. Sexto, devemos ainda compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. No grego, hospitalidade é uma palavra composta para amor, que tinha os estrangeiros em vistas. Filoienia, visitar, amor aos estrangeiros. A hospitalidade para com os cristãos visitantes era uma parte importante da vida da igreja primitiva. Devemos, como Cristo, abençoar aos que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Na Escritura, abençoar, abençoai e amaldiçoeis expressam mais que emoções humanas para com os outros. Esses verbos envolvem uma ação decorrente da aliança de Deus. Oitavo, também devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A unidade genuína do corpo de Cristo não está evidente, especialmente na empatia de seus membros em momentos de grande alegria ou de profunda tristeza. Em nono, devemos ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sermos orgulhosos, devemos condescender com o que é humilde. A linguagem de Paulo transmite a ideia de os cristãos compartilharem os mesmos pensamentos a respeito uns dos outros, que é uma indicação do papel estratégico da mente em santificação. Uma manifestação disso é a ausência da vaidade e do orgulho quanto a posições terrenas. Os cristãos devem ser diferenciados por sua disposição de condescender com o que é humilde ou em fazer trabalhos servis. Em décimo, não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Veja aí, Provérbios 3, verso 7. Um foco adicional sobre o universo do pensamento, como pensamentos determina como vivemos. Agora, do verso 17 ao 21, ele vai descrever como os cristãos devem viver num ambiente não cristão. Em primeiro lugar, não tornar a ninguém mal por mal. Pelo contrário, como diz o ditado popular, cada um dá do que tem. Se o que temos é verdade, o amor, deveremos retribuir ao mal com todo o bem que o Senhor nos capacita, e assim envergonharemos o inimigo. Então, se
Se o que temos é verdade, o amor e a justiça e a bondade, por causa do Espírito Santo, então temos que dar a verdade, a justiça, o amor e a bondade, e não o ódio, e não a vingança. Em segundo, esforçar por fazer o bem perante todos os homens. Embora não seja fácil, devemos nos empenhar nisso e disso fazer nossa bandeira diante de todos. Em terceiro, se possível, quando depender de nós, procuremos ter paz com todos os homens. O cristão é um pacificador, por dever e por propósito. A harmonia nem sempre é possível, tendo em vista que a verdade divide tanto quanto une, como admite a dupla condição empregada por Paulo, se, quando. Todavia, o fracasso em buscar a paz nas relações pessoais é inexcusável. Quarto, não devemos nos vingar a nós mesmos antes de dar lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O cristão deve estar livre do desejo de tomar vingança pessoal. Essa liberdade é possível porque o crente sabe que Deus corrigirá todas as injustiças em seu próprio julgamento perfeito. Deuteronômio 32, verso de número 35. E porque a Escritura exorta os crentes a demonstrarem graça para com o ofensor, levando-se em conta que Deus permanece paciente com ele. Provérbios 25, dos versos 21 a 22. Eu sei que não é fácil, mas é a nossa conduta cristã que está sendo aqui, Paulo, nos mostrando que a nossa mente tem que ser mudada, transformada. Abster-se de exercer vingança é um exemplo excelente de como os crentes devem ter paz com todos os homens, verso 18. Sobre esse aspecto da vingança, eu preciso contar algo assim, meu, pessoal. Um dia desses, há alguns anos, acho que foi em 2004, eu estava de viagem de serviço em Belo Horizonte pelos Correios e meus colegas na área de auditoria sempre me convidavam para sair e eu nunca saía com eles, preferindo ficar em meus aposentos. Nesse dia, eu em especial, eu resolvi sair com eles. Eu estava tudo bem e realmente estávamos nos divertindo, mas queriam continuar e programaram ir para um apartamento de uma das colegas que ali estavam para ouvirem som, dançarem, baterem um papo, tomarem uns drinkzinhos, etc. Eu lhes disse que para mim já estava bom e gostaria que me deixassem no caminho que eles estavam indo para o apartamento, eles me deixassem no hotel. Estávamos em Belo Horizonte, não conhecia a capital. Para minha surpresa, não gostaram de meu comportamento e uma das colegas ali soltou a seguinte frase: passarinho que anda com morcego, anda nas trevas e dorme de cabeça para baixo. Aquela frase dita daquela maneira, naquela hora, por quem eu menos esperava, atingiu-me em cheio e quase me nocauteou. Fiquei pasmo, assustado e arrependido. Confesso que tive vontade de correr dali em desespero. Entramos no carro de nosso amigo e em um dado momento paramos e o motorista me disse: desça, ali tem um ponto de táxi, apanhe um e vá para o hotel. Eu desci meio sem graça, com cara de bobão, meio meninão, quase que chorando, pois aquilo foi de uma tamanha grosseria e descaso, desrespeito e afronta. Dei adeus para eles e arrancaram, virando numa esquina. Eu lembrei, nesse momento, daquela canção: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos, a ti cantarei louvores. E assim fui cantando. Aproveitei e orei por todos eles, pedindo a graça e o amor de Deus os acompanhasse para que nenhum deles, nenhum mal lhes sobreviesse. Ao invés de táxi, peguei um ônibus e de boca em boca fui perguntando a um e a outro, até que consegui chegar em paz no hotel. Fui para o meu apartamento e ali continuei a orar, louvar e fui dormir. No dia seguinte, aquele motorista vem correndo em minha direção e me disse: rapaz, qual é o teu Deus? Meu amigo, estou assustado. Quem é que te dá proteção? Quero te pedir perdão. Eu, sem entender nada disso, disse: o que aconteceu? Juro que eu não fiz nada. Ali ele me explicou que mal eles tinham andado uns 300 metros e o carro deles parou de repente do nada. Carro novo,
retirado de concessionária, potente e com tudo em ordem. Tentaram de tudo para fazerem o carro andar, e nada. Teve de ser rebocado, e a promessa é de que somente dentro de uma semana seria liberado. A festinha particular naquele AP teve de ser cancelada, e cada um foi para sua casa de táxi. Eu entendi tudo. Em silêncio e sem dizer nadinha, curti aquilo com um sabor de vitória. Senhor, disse, tomaste as minhas dores e lhes aplicastes um corretivo. É assim que Deus age. Ele toma as nossas dores. E ai daqueles que ousarem a nos molestar. Deus nos protege e ainda zela por nós com ciúmes. Senti a proteção de Deus, seu cuidado. Não me senti nada digno, mas protegido. Aleluias, cumpriu-se a palavra que está escrita. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está lá em Deuteronômio 32, verso 35, no Salmo 9 e também em Romanos 12, 19. Hoje, essa minha amiga que falou aquela frase dura do passarinho e do morcego, é uma das leituras mais assíduas desse meu blog, além do que ela é hoje muito usada por Deus, e já lhe disse que se buscar, ainda haverá mais ainda. O motorista, um amigão meu, aprendemos a nos respeitar e a orarmos uns pelos outros. Deus é muito bom, a Deus toda a glória. Então você vê nesse simples episódio como Deus, ele faz a vingança. Não é preciso você se vingar, você faz o que tem que fazer da forma correta e louva a Deus, que Deus cuida de você. Aqui eu senti a mão de Deus cuidando de mim. Eu não mereço esse cuidado, mas eu senti que ele me protegeu e me envolveu com a sua redoma. E ele teve misericórdia dos meus amigos, porque poderia terem se dado muito mal. Então esse é o nosso Deus que nós servimos, que você deve servir e buscar suas experiências próprias para com Ele e saber que Ele está contigo sempre, Ele nunca vai te abandonar. Em quinto lugar, devemos agir de modo contrário à vingança. Se o nosso inimigo tiver fome, devemos dar-lhe de comer. Se tiver sede, devemos dar-lhe de beber, porque fazendo isso amontoaremos brasas vivas sobre as nossas cabeças. O sentido dessa frase não está totalmente claro. Pode se referir à provisão de brasas usadas para cozinhar e aquecer, para aqueles que delas carecem, e nesse caso serviria como exemplo como se vencer o mal com o bem. Pode também ser uma declaração de que a consciência do inimigo arderá e talvez o levará a mudar ou cessar o seu procedimento vil. Ou pode ser uma referência a uma vingança futura de Deus, sendo o inimigo considerado ainda mais culpado diante da bondade demonstrada pela vítima, um paralelo com dar lugar à ira de Deus. É que nem eu fiz e deixei agir naquele caso em que fui maltratado, que nem eu contei há pouco aí. Fui desprezado, não busquei a vingança, orei, busquei a Deus, não pedi nada, e Deus mesmo executou o seu papel. Finalmente, sexto, não devemos nos deixar vencer do mal. Nunca faça isso. Mas vença o mal com o bem. A prática do mal não pode ensejar em nós a tendência ao mal. Se o mal desperta o mal, estamos mal. O mal praticado contra nós deve despertar em nós o bem. Já disse que nós damos daquilo que temos, assim como falamos do que está cheio a boca, do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então nós só podemos dar daquilo que nós temos. Se o nosso coração está em ódio, como isso será possível que o mal vencesse em nossas vidas? Ele venceria na medida em que eu aplicasse ou entrasse no mesmo jogo dele. Por exemplo, um exemplo aqui, o terrorista que filma a execução de uma vítima está demonstrando e incentivando o medo e o ódio. Se eu não vigiar, estarei usando da mesma arma para combatê-lo, o ódio e o medo. Então, repare bem isso. O terrorista está fazendo aquelas coisas terríveis, a gente já viu esses vídeos em diversos lugares. Ele filma essa execução e filma com requintes de crueldade, de barbaridade, para despertar em nós medo e ódio, para você ficar indignado, com raiva,
para você desejar a morte dele. Se eu não vigiar, estarei usando a mesma arma para combatê-lo. Ódio, medo. Não, não é assim. Cristo não nos ensinou a retribuirmos o mal com o bem. Cristo não nos ensinou a retribuir o mal com o mal. Cristo nos ensinou a retribuir o mal com o bem, com o amor, independentemente das nossas vidas. Se partirmos, estamos com o Senhor. Se ficarmos, ganhamos o nosso irmão. Romanos 12:1 começa: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Deus vivos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele encerra deixando o verso 21 dizendo: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é muito importante. Assim como um corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função, diz Paulo, assim também cada um de nós, pertencentes ao corpo de Cristo, temos diferentes dons, conforme a graça repartida a cada um, para podermos então servir ao Senhor com excelência. Ele fala de 29 dons. Na minha contagem, que isso fique bem claro, eu que contei aqui os 29. São nos versículos de 6 ao 21. Os 7 primeiros são profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, administração e exercício da misericórdia. Continuaremos a meditar sobre isso. Vamos avançando. Um bom dia a todos. Amanhã estaremos aqui. A noite está acabando e o dia já vai enraiando. É igual uma canção, né? A noite já está acabando e o dia começa a raiar. Romanos 13, amanhã, no Jamais Desista, aqui no Semeadores, no canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, não deixe de fazer isso e já dê o seu like para nos ajudar no nosso canal. Compartilhe, divulgue. Parte escrita é muito extenso, todo o conteúdo é extenso. Romanos, a parte escrita você vai achar no jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, osemeadores.com.br. E nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. Acesse lá e esteja sempre conosco. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.